Ai, eu tô no meio? Tô certo? Tô, né? Tá bom. Ai, Jesus Cristo. Todo mundo feliz? Mais um ano. Janeiro é assim mesmo. Janeiro é assim mesmo, porque o brasileiro tem o costume de começar o ano só depois do carnaval. A gente é complicado. O brasileiro é complicado. O brasileiro é um ser complicado, né? A gente gosta de um feriado, a gente gosta de um final do ano, a gente gosta de uma rede social, né? Nós somos o povo mais conectado do mundo. A gente gosta de ver a vida na tranquilidade, né? Dizem que é por conta do clima tropical, mas a Austrália não é tão assim, né? Talvez seja por conta dos animais peçonhentos que tem na Austrália, a quantidade de crocodilos gigantescos que tem lá, aí a galera não é tão feliz quanto a gente, né? Mas dizem que é por conta do nosso clima tropical, então faz com que a gente seja um país muito caliente, né? Muito feliz demais. E vocês passaram bem de ano? A maioria eu vi aqui, né? Entre uns não, a Marielle não vi, a Márcia não vi, o Bruno também não, graças a Deus, gente. A Renata também não tinha visto, vi o Gui, vi o Pedrada, infelizmente. Vi o Pedro também. Oi? Infelizmente. Quem, eu? Hoje deu tudo errado com o som, né? Tudo errado, mas tá tudo certo. Isso acabou que isso do som, isso que aconteceu hoje com o som, acaba que reflete um pouco do meu temperamento, de como eu fui criado e como a carta de Romanos me atingiu, né? Fui criado de uma maneira extremamente exigente. Extremamente exigente. Minha mãe é muito exigente. Minha mãe é exigente, elevada à 10ª potência. E talvez seja por isso que a carta de Romanos me deixou em crise. Já tinha lido trocentas vezes a carta de Romanos, já tinha pregado Romanos outras trocentas vezes, mas dessa vez Romanos me acertou no queixo. Essa carta me acertou no queixo. E essa é uma viagem que nós começaremos em Romanos. Tenha paciência, nós vamos falar sobre Romanos inteiro. Sim, esse é o plano. Assim como nós falamos de Tiago inteiro em 2024, e foi uma experiência muito boa, nós falaremos de Romanos inteiro também. Mas eu não vou começar pelo versículo 1. Eu vou começar pelo primeiro capítulo, no versículo 16 e 17. Primeiro capítulo, versículo 16 e 17. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não, misericórdia. Aleluia. Deus é bom. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pedro, se você puder colocar aí pra galera. Acho que a televisão tá muito baixa, né? O que aconteceu que ela tá assim? Ah, entendi. Entendi. Eu bati nela porque ela tava pra baixo. Aham. Mentindo na casa do Senhor. Tá mentindo na casa do Senhor, mano. Complicado. Acho que se você só virar ela pra lá, Pedro, melhora. Só virar ela pra lá. E aí, ó. Tá bom. Pode deixar. Do jeito que tá as coisas hoje, ela vai cair. Deixa ela aí, tá tudo certo. Amém, aleluia. Depois eu arrumo. Aleluia. Isso. A versão que eu tô utilizando aqui é NVI. Essa é uma boa versão também, mas a que eu tô usando aqui é NVI. Aí, boa. Versículo 16 e 17, tá? Isso, primeiro 16. Aí, boa, maravilha. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Acho que você já deve ter lido e ouvido esse versículo 1 milhão de vezes. Talvez seja o versículo mais dito e mais falado do primeiro capítulo de Romanos. Com toda certeza. Mas o que a gente não entende, o que eu sempre bato na tecla com vocês é o quê? Contexto. Meu Deus, tá todo mundo faltando nas escolas?
Ninguém mais lembra de nada? Só foram 2 domingos que a gente não estava junto. Contexto, porque sem o contexto eu não entendo o tamanho da profundidade do que está escrito. Porque sem o contexto eu não consigo entender por que Paulo disse isso aqui, por que isso tem um impacto primordial na nossa caminhada do Evangelho. E aí você se pergunta talvez, poxa, não me envergonho do Evangelho, do que Paulo está falando? Né? Ninguém nunca se perguntou por que Paulo fala não me envergonho do Evangelho. Pra gente é só uma afirmação moderna, porque pra mim e pra você, não, beleza, a gente tem um contexto moderno aqui em que muitas vezes o Evangelho, as pessoas tiram sarro dele, as pessoas fazem caso do Evangelho, então a gente não precisa se envergonhar do Evangelho. Mas Paulo não está no nosso contexto moderno. Paulo não está no nosso contexto do século 21, pós-modernidade. Paulo não está nesse contexto, o contexto de Paulo é outro. E qual que é o contexto de Paulo então? O contexto de Paulo é a igreja de Roma. Paulo nunca tinha visitado a igreja de Roma, Paulo não plantou a igreja de Roma, e o desejo dele era visitar a igreja de Roma. Só que quem era então a igreja de Roma? A igreja de Roma era uma igreja dividida entre judeus e gregos. Ela foi fundada por judeus, os judeus se mudaram porque eles foram expulsos no século 49 depois de Cristo, e quando eles retornaram para Roma, estavam lá os gentios tomando conta da igreja, e eles falaram assim, ei, que bagunça é essa daqui? O que é isso aqui que está acontecendo? Cadê? Ninguém vai mais circuncisar, não? Oxe, e as festas? E os dias? Ninguém mais vai fazer nada disso? Então essa é a grande questão do evangelho, da carta de Romanos, de Paulo aos Romanos. Essa é a grande questão. E quem era a igreja de Roma, então, para além dos seus membros? Você se lembra que Roma é a capital de toda a democracia. Roma é a capital de tudo que nós conhecemos como civilização. É em Roma que foram os grandes filósofos, é em Roma que estavam os grandes pensadores da época, é em Roma que estavam as pessoas da classe mais alta que podia estar na época. Então é em Roma, é nesse contexto. Talvez não tenha um impacto pra gente tão absurdo, porque você está em São Paulo. Em São Paulo está todo mundo que é rico do Brasil, praticamente. Em São Paulo estão as maiores empresas. Em São Paulo estão o centro empresarial de São Paulo. Nós sabemos, é o que movimenta o Brasil. E isso não, eu não estou falando aqui como uma constatação de cima para baixo. É uma realidade numeral. São Paulo é o estado que movimenta o Brasil. Grande parte do PIB brasileiro está concentrado no estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo é quem move tudo isso. Então, quando eu falo para você sobre esse impacto, você olha e fala, e daí, mano? Tô nem aí. Aqui a gente também, tá todo mundo morando aqui, tá? O Pombé mora aqui, o Karnal mora aqui, o Cortella mora aqui. Aí vamos falando aí, tem mais trocentos intelectuais que moram aqui em São Paulo, que são de outros lugares do Brasil, mas moram aqui em São Paulo. Porque São Paulo é a capital do Brasil, mesmo não sendo. Esse era o contexto de Paulo em Roma. Paulo estava falando para pessoas, e aqueles gentios em que Paulo está escrevendo, não são pessoas iletradas, assim como grande parte dos discípulos de Jesus. Não eram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Então é nesse contexto que Paulo está falando. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação. E se eu perguntasse para você hoje aqui, o que Romanos tem a ver com Agostinho, Lutero, John Wesley e o seu pastor? Eu não estou na mesma classe que esses caras, viu? Pelo amor de Deus. Agostinho é um dos pais da igreja. Lutero é um dos grandes reformadores. Não tá? É um dos grandes reformadores. É o mais famoso, mas é um dos grandes reformadores. John Wesley, um dos grandes avivalistas. Eu sou só um pastor de uma igreja pequenininha aqui em São Paulo, pobre, uma capital gigantesca. Mas se eu perguntasse para você, você saberia o que eles têm em comum e a carta de Romanos? Todos eles foram atingidos de maneira violenta pela carta de Romanos. Todos eles. Lutero, Agostinho e até John Wesley. E hoje eu quero me ater a um desses personagens, Agostinho. Agostinho foi um estudioso, ele era um bom estudioso. Antes dele se converter ao Evangelho, ele transitava entre o maniqueísmo, o ceticismo e até mesmo o neoplatonismo da época.
Agostinho, quando ele se muda para Milão, ele tem contato com um bispo chamado Ambrósio, e ele começa a ser cativado pelas pregações de Ambrósio. A mãe de Agostinho, Santa Mônica, já estava orando por Agostinho há muito tempo, porque Agostinho, eu sei que o que nós temos de Agostinho hoje são as suas confissões, e ele é o pai da filosofia cristã. Juntamente com Paulo, nós podemos colocar Agostinho como pai da filosofia cristã. Nós temos vários conteúdos de Agostinho. Nós temos Agostinho como um dos principais defensores da teologia moderna ou da teologia antes medieval. Mas Agostinho, ele não era do jeito que você pensava, não. Agostinho só queria saber de festa, farra, mulheres. Era isso, Agostinho. Gostava de uma boa bebida, gostava de uma boa resenha. Sua mãe Santa Mônica já estava orando por ele há algum tempo. Então, como eu disse a você, ele se muda para Milão, e em Milão ele começa a ter contato com Ambrósio, um bispo da igreja que começava a pregar, e Agostinho começava a sentir um negócio diferente assim na alma dele, no espírito dele. Até que um dia Agostinho estava passeando pelo jardim, sentou-se embaixo de uma árvore e ele ouviu uma voz dizendo para ele assim: toma e lê. Uma voz de criança. Toma e lê. Ele, quem está falando comigo? Toma e lê. Aí Agostinho, então, pegou a Bíblia e abriu. Onde é que Agostinho abre a Bíblia? Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em dissensão e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Ou a palavra mais conhecida, da tradução mais conhecida, que é a Almeida, concupiscências da carne. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. É uma palavra bonita, né? A gente ama falar essas coisas. Quem está na igreja há muito tempo sabe que já ouviu várias vezes alguém falando as concupiscências da carne, porque é uma palavra legal, né? Português rebuscado. Mas satisfazer os desejos da carne. E aí Agostinho, então, se vê chocado, prostrado. E em Confissões 8, se eu não me engano, capítulo 7, se eu não me engano, ele diz assim: Senhor, toma-me, mas não agora. Toma-me, mas não agora. Faça comigo, mas não agora. Ele estava disposto a ouvir a Deus, mas não estava disposto em obedecer a Deus. Ele estava disposto a ouvir as boas pregações do bispo Ambrósio, mas não estava disposto a viver uma vida em obediência a Deus. E você vai entender por que eu estou falando de Agostinho. Desde o início da carta de Paulo aos Romanos, há uma clara intenção de Paulo. Você pode abrir, você vai abrir. Você já sabe que eu vou pregar sobre Romanos faz um mês. Se você não estiver lendo Romanos ainda, eu vou quebrar suas pernas. Abra a sua Bíblia em Romanos e você vai ver no capítulo 1, Paulo usando vários vocativos de intimidade. Meus, eu, mim, ele quer intimidade. Ele está olhando para os romanos e falando: olha gente, eu quero ir com vocês, eu quero ter com vocês. Deus sabe, Deus é minha testemunha de quantas vezes eu planejei ir ter com vocês, mas eu não consegui. E muito provavelmente Paulo nunca conseguiu visitar a igreja de Roma. Você tem noção disso? A carta que fala sobre soteriologia de uma maneira tão concisa e coesa e nos explica o evangelho de maneira tão plena. Paulo nunca conseguiu visitar essas pessoas. Quando Paulo volta para Roma, é quando ele já está preso. Mas há uma clara intenção de Paulo em estabelecer intimidade com aquelas pessoas, por mais que ele não as tenha conhecido.
E Paulo continua sua carta. E ele se chama de separado. E o verbo utilizado é aphorismenos em grego, que significa separado. Só que o que a gente não sabe, e não está muito claro na carta, é que esse mesmo verbo, ele é utilizado também para fariseu. Paulo, escrevendo a Roma, ele fala: eu sou separado. Eu sou separado. Só que ele utiliza outro verbo também. Eu sou servo, escravo. Outro adjetivo, perdão. Eu sou servo, escravo. Alguém que pertence inteiramente ao meu Senhor. Se você ainda não está entendendo, o que Paulo está querendo dizer para os judeus e para os gentios é: eu sou. Se você acha que você é muito santo, se você acha que você faz todas as coisas, que você sabe de todas as festas, eu sou separado. Eu fui separado para o evangelho de Deus. E olha, vocês gentios que acham que o evangelho os alcançou de maneira que não pode alcançar mais ninguém, eu sou escravo do meu Senhor. Esse sou eu. E é por isso que nós não conseguimos, e Paulo não nos deixa separar na carta inteira, e esse é o argumento da carta. Esse é o argumento da carta. Eu iniciei pelo capítulo 1, versículo 16 e 17, porque esse é o argumento da carta. Não há como ter fé sem obediência. Não há fé sem obediência. Paulo estabelece isso de uma maneira perfeita, citando Abraão em sua carta, porque nós nos lembramos que em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E no versículo 5, Paulo diz que havia uma vocação missionária nele, porque nada disso pode ser desatrelado de uma coisa a outra. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. John Stott argumenta que a vocação missionária não pode ser simplesmente uma convicção por conta do texto da grande comissão. A nossa vocação em pregar o evangelho e não nos envergonharmos do evangelho não pode ser simplesmente por conta de uma grande comissão, esperando que todos os finais de semana haverão equibalos para que você participe, de que todos os finais de semana haverão grandes movimentos para que você participe, mas não, a vocação missionária é uma vida em obediência. E John Stott diz que o impulso missionário não nasce apenas da ordem da grande comissão, nem somente do amor aos pecadores, mas de um zelo ardente, apaixonado e profundo pela glória e pela obra de Jesus Cristo. Desculpa te decepcionar. Não há um grande mover para você participar. Porque sabe de quanto em quanto tempo isso acontece? Existe um contexto geopolítico geracional. A geração Z é a geração mais inconformada de todas. A geração Z é a geração talvez mais engajada com política de todas. Por isso que os fenômenos acontecem tanto na América Latina como no mundo inteiro. É por isso que você está vendo no Irã os jovens da geração Z tomando controle, as mulheres da geração Z tomando controle. Então há um contexto geracional. Só que quando eu não percebo isso, eu tendo a olhar e falar assim: olha, Deus está lá, mas Deus não está na minha igreja, Deus não está no dia a dia. A grande comissão é participar de um grande movimento, mas pregar o evangelho no meu trabalho é opcional. A grande comissão é nós sairmos todos juntos, mas viver uma vida em obediência vamos esperar, outro vai fazer. Outro faz.
Outra pessoa vai fazer. Porque nós utilizamos a teologia ao nosso favor o tempo todo. Nós utilizamos a soberania de Deus ao nosso favor. Nós utilizamos a teologia do livre-arbítrio ao nosso favor também. Tudo nós utilizamos ao nosso favor. E se nós não tomarmos cuidado, eu e você, passamos a viver uma vida gelada, mas não gelada no sentido de ser racionalista, mas gelada de não ter vida. Grandes movimentos acabam. Grandes avivamentos passam. Mas a palavra do Senhor não passará. Não passará. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E isso deveria ser suficiente para mim e para você. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo se vê tão compelido a essa vocação, a essa santa vocação, que ele escreve no versículo 14: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo deve quem? Paulo deve quem, gente? Paulo devia quem? Eu vou ler de novo para você. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo devia alguma coisa para aquelas pessoas? Havia alguma dívida de Paulo para com aquelas pessoas? Não. Mas Paulo foi tão violentamente acertado por Deus, tão violentamente compelido ao Evangelho, que ele diz: eu sou responsável por vocês, eu estou me responsabilizando por vocês, eu sou devedor tanto a sábios quanto a bárbaros, tanto a gregos como a judeus, eu sou devedor a vocês, por causa do Evangelho que me foi compelido, por causa do Evangelho que me alcançou. E eu e você vivemos a nossa vida de maneira tão distratante com o Evangelho de Deus. Nós fazemos quando a gente quer, nós estamos o tempo todo esperando uma grande revelação, um grande Espírito descer sobre nós, um grande ímpeto descer sobre nós, mas Cristo e Paulo estão falando para vocês hoje aqui: eu sou devedor e responsável por aquilo que recebi primeiro por intermédio de Cristo, porque é isso que Paulo argumenta no capítulo 1, eu sou apóstolo de Cristo. E você? Você vai esperar o quê? A sua vida ficar melhor? Um emprego melhor? Um salário melhor? Um dinheiro maior na sua conta? É mentira! É mentira! É mentira, porque a gente arruma um emprego melhor e continua insatisfeito. A gente compra uma coisa e continua insatisfeito. A gente vai lá e financia o que a gente quer e continua insatisfeito. Porque a nossa vida não pode ser satisfeita. Os nossos desejos não podem ser satisfeitos na carne. Porque toda vez que você puder escolher, você escolherá o mal. Toda vez que você puder escolher, você vai escolher os seus próprios desejos. Você vai escolher as suas próprias coisas. Toda vez que você puder escolher, você escolherá essas coisas. E é por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Porque o Evangelho não é você fazendo coisas. O Evangelho é o próprio Cristo, o próprio Deus, habitando entre os homens, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Poder de Deus para a salvação. Que a nossa oração hoje e esse ano de 2026 não seja: Senhor, me dê mais, Senhor, faça mais, Senhor, eu quero mais, Deus tem mais. Deixa eu te falar uma coisa: talvez Deus não tenha nada além de si mesmo para você esse ano. E aí? E aí? Entenda que eu não estou bravo com ninguém. Eu sou responsável por vocês.
Então a minha indignação, ela não é pessoalmente com ninguém. É uma santa indignação por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Para que eu e você, eu também sou tão pecador, ou mais pecador do que você. Se é que a gente pode quantificar pecados e qualificar pecados. Eu já disse e repito, se você soubesse ao meu respeito, aquilo que eu sei ao meu respeito, talvez você não estivesse me ouvindo. Se eu soubesse ao seu respeito aquilo que você mesmo sabe ao seu respeito, talvez eu não estivesse com você. Porque a gente é assim. Não é? A gente julga e faz como quer e quando quer. É um escândalo. A carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é um escândalo, é um absurdo. É um absurdo porque a declaração inicial de Paulo, no versículo 16, é paradoxal. Quando a gente olha e vê quem é que está falando, é Paulo que está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Essa declaração ela é tão absurda que alguns teólogos estudiosos de Romanos tentaram ressignificá-la, traduzir de um jeito diferente. Alguns traduziram assim: eu me orgulho do Evangelho, porque acharam tão absurdo o que Paulo disse, por ser Paulo. E a grande pergunta que fica é: Paulo foi tentado a se envergonhar? Porque se ele está falando que ele não se envergonha do Evangelho, será que ele foi tentado a se envergonhar? E a própria necessidade da afirmação sugere que sim. Eu não afirmaria algo que não tivesse acontecido, ainda mais escrevendo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele é o ato fundante de Deus para a remissão de toda a humanidade. Eu e você somos tentados a nos envergonhar do Evangelho e negligenciar o Evangelho. 99% do tempo a gente cede. Mas eu gostaria de convidar você hoje, nesse ano de 2026, a ter um só Senhor. Gostaria de convidar você hoje a ter um só Senhor. Um só Senhor. Eu estava rolando o feed do meu celular essa madrugada, que eu fiquei assistindo uma série. A Vitória colocou uma série ontem à noite para assistir, eu me empolguei com a série, tive que assistir até o final. Aí era mais ou menos 1h30 da manhã e eu estava rolando meu feed, aí vi o Instagram do professor Jonas Madureira e era um corte dele dizendo algo que me abalou, foi diretamente a mim. Quando nós servimos a dois senhores, nós vemos uma vida, ou não uma vida, ou temos mais atitudes amarguradas, ranzinzas. Eu falei: meu Deus, eu sou ranzinza. E naquele momento, nessa madrugada, eu passei a me perguntar: eu tenho dois senhores? Porque se você vive em dúvida entre um senhor e outro, ou em dúvida entre uma pessoa e outra que você acaba vivendo uma vida mais amargurada e ranzinza. E eu pensei: meu Deus, eu acho que eu tenho dois senhores. Senhor, eu tenho dois senhores. Meu Deus. Eu preciso obedecer só a um Senhor nesse ano de 2026. Nós precisamos obedecer só a um Senhor nesse ano de 2026. E talvez o Senhor que eu tenha obedecido muitas vezes seja o Senhor das minhas próprias convicções.
o Senhor das minhas próprias vontades, o Senhor do meu próprio senso de justiça, o Senhor do meu próprio senso de certo e errado, porque como eu disse no início, eu fui criado de uma maneira extremamente exigente. Minha mãe, a gente chegava nas casas das pessoas e as pessoas sempre nos elogiavam, minha irmã um pouco menos, que minha irmã era mais atentada, mas sempre nos elogiavam como crianças extremamente educadas. Extremamente educadas. A gente não pedia nada, não solicitava nada, não falava nada. Entrava e saía quietinho, entrava e saía e ninguém falava nada. Porque a minha mãe era muito exigente. Era não, porque ela está viva, né? Ela é muito exigente. E aí, a carta de Paulo me revelou o Senhor da minha própria justiça. Porque Paulo diz no versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu vou ler de novo para você, para não ter dúvidas quando eu falar. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Cadê o mérito aqui? Cadê o mérito? A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Como assim? O justo viverá pela fé, nós viveremos de fé em fé, como assim? Como assim? Cadê as procissões que eu tenho que pagar? Cadê as orações que eu tenho que fazer? Cadê os dízimos que eu tenho que pagar? Cadê? Cadê o mérito em mim? Cadê? Paulo tirou de mim o meu mérito. Eu não tenho. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: aquele que era justo se fez pecado para que eu e você fôssemos justiça de Deus. Não tem mérito no Evangelho. Não há mérito em servir a Deus, porque nós fomos achados primeiro por Ele. Pequenos caminhos, encruzilhadas, ou o que eu gosto de chamar janelas da oportunidade, que o Senhor nos coloca todos os dias nas nossas frentes. Não há mérito em mim. E eu perdi o sono esses últimos dias, porque eu fiquei pensando assim: como assim viver de fé em fé? E eu já preguei 1 milhão de vezes: o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Porque eu já preguei a carta de Abacuque, já preguei Tiago, que fala que a misericórdia triunfará sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Eu já falei disso 800 vezes. Não há mérito nenhum em mim e em você. Não há. Mas há uma vida em obediência, porque aqueles que foram achados por Cristo no Evangelho necessitam agora viver uma vida em obediência. Uma vida em obediência.
De fé em fé, o justo viverá pela fé. Vocês se lembram do texto de Abacuque? Eu já falei aqui 100 vezes, assim, pelo menos. 100 eu estou exagerando, mas pelo menos umas 10, 15 vezes eu já falei. Abacuque está reclamando com Deus, no capítulo 1. Está dizendo, olha, os babilônicos vão vir açoitar nós aqui, mano. O negócio vai ficar feio. Você não está vendo, não? Olha, e olha, como que você... Meu Deus, como é que você... me ouve, mas os babilônicos estão vindo nos atacar e quem está aqui também é injusto, todo mundo pilantra. Que história é essa? Que conversa é essa? Cadê a sua justiça? Esse é o contexto de Abacuque. E aí, no versículo 4 do capítulo 2, ele diz, o justo viverá pela fé. E a fé foi creditada em Abraão como justiça por sua obediência. De fé em fé, o justo viverá pela fé. É cada um de nós vivermos por causa do Evangelho, vivermos por causa de Jesus, pela causa dele. Mas Senhor, meu Deus, aconteceu isso comigo. O justo viverá pela fé. Mas Deus, e agora, esse ano de 2026? Caminhe de fé em fé. Não tem nenhum uau, né? Porque não é legal ouvir isso, né? Quem é que quer ouvir isso? Como diz o Bruno, né? Melhor ir pra Lagoinha. Agora não, não tá moiado. Não é legal ouvir isso. Não é gostoso ouvir isso. Mas eu estaria sendo desonesto intelectualmente e com o Evangelho se eu viesse aqui e falasse para você, Deus tem mais para você. E esse ano ele vai te dar mais. Uau! E você vai conseguir isso, e você vai conseguir aquilo, porque Deus quer te abençoar. Deus já te abençoou. Você é filho de Deus, enxertado em Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. O que mais você precisa para viver uma vida em obediência? O que mais você precisa para resplandecer a cruz de Cristo no seu dia a dia? E deixa eu te falar uma coisa, há um santo poder na cruz de Cristo, porque quando nós começamos a refletir esse poder, as coisas mudam, não necessariamente para melhor, mas mudam. E eu vou te dizer como muda. Como eu já disse a vocês algumas vezes, eu fui criado por minha mãe e pela minha tia. A minha tia, ela passou por muitas coisas difíceis. O filho dela foi assassinado aqui próximo, em Pinheiros, no ano de 97. E quando lhe perguntaram a respeito do algoz do filho dela, ela disse, eu o perdoo. Eu o perdoo. E não pense que foi anos depois, foi dias depois. E ela disse, eu o perdoo. E a casa daquela mulher nunca ficou vazia de amor. Nunca. Não por causa dos outros, mas por causa do amor que ela refletia. Que ela reflete. Nunca ficou vazia de amor. Ela nunca teve um carro. Ela tem uma casinha no fundo do Parque do Lago, no fundo da Zona Sul. E você fica pedindo coisas o tempo todo para Deus. Você só quer se satisfazer em coisas. Mas eu só estou aqui por conta da misericórdia do Senhor que alcançou aquela mulher. Eu só estou vivo aqui e saudável por conta da misericórdia do Senhor que alcançou aquela mulher. A minha mãe estava morando na rua e aquela mulher nos acolheu. Ela escolheu perdoar mediante a graça de Jesus Cristo. Aquele algoz.
me criou, criou os netos dela. Depois de 24 anos, a casa dela continua cheia de amor, porque ela continua acolhendo as crianças da rua. Gente, se vocês forem na casa da minha tia, vocês vão ver a casa dela cheia de crianças. Todas as vezes ela pede para eu levar uma cesta para um vizinho dela que está passando necessidade. E essas crianças ficam o tempo todo na casa dela. As crianças vão lá tomar café com ela, as crianças vão lá almoçar com ela, as crianças vão lá jantar com ela. Os meus filhos vão lá também passar dias com ela. A casa daquela mulher é cheia de amor. Deus não precisa me dar nada mais. Nada mais. Porque com tudo que o Senhor nos deu, há muito a se fazer. Há um poder no Evangelho de Deus incomparável, inseparável. Nada poderá nos separar do amor de Deus. É nessa mesma carta que ele fala isso, capítulo 8. Nós vamos chegar lá. E aí eu olhei para Romanos e eu falei assim, então quer dizer que eu não preciso falar bem? Eu não estou fazendo um culto à não intelectualidade aqui, pelo amor de Deus. Todo pastor precisa ser um teólogo. Nem todo teólogo é pastor, mas todo pastor precisa ser um teólogo. Precisa ser um especialista na Bíblia. Mas isso quer dizer que ele não depende do quão bem eu exponho a Bíblia? Então quer dizer que ele não depende em quantos zeros tem a minha conta bancária? Então quer dizer que não depende de eu ser ou não um bom pai ou um bom marido, mas eu sou ou tenho que ser um bom pai ou um bom marido porque ele me amou primeiro. Não há nenhum mérito nisso. E é por isso que Paulo argumenta, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Vamos tirar o Evangelho como o ídolo da nossa vida. Como assim? Eu posso fazer de Jesus um ídolo também. Mas não recebê-lo como Deus. Não receber o Evangelho como salvação. Você entende? Deixar lá no altar. Eu vou lá e bato minhas palminhas, faço minha oração quando eu quiser, quando eu precisar de alguma coisa. É meu ídolo. Mas quando Jesus se torna o meu Deus, eu acordo pensando nele. Eu passo o dia pensando nele. Eu durmo pensando nele. E pensar em Jesus não é simplesmente, Jesus, como você é maravilhoso. É fazer como nós fazemos também, como Agostinho fez. Senhor, salva-me, mas não agora. Ser sincero com Ele. Senhor, eu sei que Tu estás aí, ou se Tu estiveres aí em algum lugar, onde é que Tu habita? Essas são as perguntas primárias de Agostinho na primeira Confissões. Falar com Deus não é simplesmente rezar um dogma. Falar com Deus é falar com Deus, questionar a Deus, questionar as coisas, duvidar. Quando eu coloco o Evangelho como meu ídolo, eu pego só as partes legais. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Você já ouviu isso um montão de vezes, sabe? Né? Já ouvi isso um montão de vezes. Que legal! Mas ninguém fala que talvez o que você plantará e regará a terra será com seu sangue. Alguém fala isso? Porque os discípulos regaram a terra com o sangue deles. Paulo regou a terra com o sangue dele. Pedro regou a terra com o sangue dele, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno, segundo a tradição, de morrer como Senhor. Ninguém fala isso, né? Realmente, os lugares que aqueles homens pisavam eram santos. Não por causa deles, por causa do Evangelho que eles carregavam, por causa de Cristo que eles carregavam. E em obediência, eles viviam. Fé e obediência não são pressupostos que eu posso escolher. Fé e obediência andam junto.
juntinhos. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. O justo viverá pela fé. E é o primeiro culto do ano. E obviamente que a gente não poderia encerrar esse primeiro culto do ano sem a nossa ceia. Não é? Aleluia. Vocês vão trazer pra cá? Não? Vão? Dá pra trazer pra cá? Todo mundo vai pra aí? Tá, acho que fica longe de tudo. Ah, beleza então. Não, tranquilo. Não, é só se você quiser. Só tinha essa opção. É que eu quis. Aí você fez uma pergunta de só tinha uma alternativa. É que você tá debaixo da livre agência, né, mano? Você não pode escolher o bem sem não. Você é Cristo. Ô Pedro, joga esse negócio pra cá. Minha careca. Usando minha livre agência contra mim mesmo. Se eu ficasse lá, eu ia poder falar. Eu sei que você ficasse aqui. É, sim, né? Nada além de ti, só quero te